Após voltar dos Estados Unidos para o Japão, Isashi Machida continuou sua busca por um óleo que lhe permitisse construir uma CVT toroidal. Ele visitou Hitoshi Ata, da Idemitsu Kosan, uma empresa petroquímica. Essa empresa acabara de desenvolver um revolucionário óleo para motores que promovia um melhor aproveitamento de combustível enquanto reduzia o atrito. Machida pediu a Ata que desenvolvesse um óleo que transmitisse potência sem deslizamento, mesmo sob condições extremas de alta temperatura e alta pressão. Em nosso ramo, entendemos tudo sobre esse tipo de óleo. Mas qual óleo poderia impedir o deslizamento do metal? E isso sob qualquer condição. No começo eu não entendi o conceito, mas fui em frente e fiz experiências. Para proteger os componentes de metal contra o atrito, óleo puro é misturado a vários aditivos. E existem mais de 1000 tipos diferentes de aditivos. A adição de aditivos cria um tipo diferente de óleo. Mudanças ínfimas na mistura podem resultar em propriedades muito diferentes no produto final. A Ata já produziu milhares de novas misturas de óleo. Mas criar um óleo para transmitir potência sob condições extremas era um desafio novo e complexo. Nos Estados Unidos, muitos projetos de desenvolvimento com o CVT enfrentaram o mesmo problema com o óleo. Como parecia impossível desenvolver um óleo que transmitisse potência de modo confiável, muitos projetos foram abandonados. Um relatório do Departamento de Energia norte-americano afirmava que a criação de uma transmissão toroidal factível dependia do desenvolvimento de um tipo de óleo totalmente novo. As condições são tão extremas que acaba ocorrendo a quebra de moléculas em vários tipos de óleos lubrificantes. E na década de 70 e também nos anos 80, não conhecíamos todas as propriedades físicas e químicas dos lubrificantes. E isso era vital para a aplicação. Enquanto seus colegas norte-americanos trabalhavam com o problema do óleo, Ata se inspirou numa fonte improvável. O fecho de velcro de uma jaqueta em seu laboratório chamou sua atenção. Se você puxa o velcro, ele se abre fácil. Mas não se você puxa de lado e aperta ao mesmo tempo. Isso exige mais esforço. Então, dei uma boa olhada na estrutura do velcro. E isso me deu ideias que me levaram a fazer novas experiências. Ata decidiu sintetizar um óleo com uma estrutura molecular similar à estrutura do velcro. Ele passou a avaliar as estruturas moleculares de mais de 500 tipos de óleo. Após 4 anos de trabalho árduo, Ata conseguiu sintetizar o óleo que estava procurando. Ele o chamou de DM2H. O DM2H tem como base o benzeno, que tem uma estrutura molecular simples. Para adicionar força, uma ligação é adicionada no centro, produzindo uma estrutura tridimensional resistente. Depois, moléculas correspondentes aos ganchos do velcro são acrescentadas. Outra estrutura tridimensional do mesmo tipo, então, é conectada, criando o DM2H.
Dotado de uma estrutura complexa e resistente, o DM2H não se quebra sob altas temperaturas e pressões, e sua ligação é flexível, transferindo qualquer pressão aplicada a ela. Quando as moléculas são comprimidas pela pressão entre discos e os rolamentos, elas se prendem como as duas faces do velcro e assim podem transmitir potência. Com a criação do DM2H, que é capaz de transmitir potência de modo confiável, mesmo em condições extremas, o óleo necessário para uma transmissão toroidal finalmente foi criado. Em 1990, o projeto de desenvolvimento entrou numa nova fase e passou a contar com a montadora Nissan. O milagre econômico japonês chegara ao fim e a reestruturação da indústria automotiva já estava sendo promovida ao nível global. Nós estávamos numa posição cada vez mais difícil como empresa. Queríamos levar a Nissan à liderança na área de tecnologia. Essa seria a nossa base para atrair clientes. A tecnologia da transmissão toroidal poderia ser útil nesta iniciativa. E nenhuma montadora podia oferecer isso na época. A Nissan estabeleceu uma condição para participar do projeto conjunto. A transmissão toroidal teria de ser factível em carros maiores, com motores de maior potência. Machida só havia pensado em carros compactos. Então, essa seria uma grande mudança de curso. Quando ele começou a fazer experiências visando carros maiores, logo enfrentou um problema. Os discos partiam-se ao meio. Machida jamais vira uma peça de metal partir-se exatamente ao meio. Ele examinou o corte transversal de um disco partido usando um microscópio de elétrons. A fratura começou na área escura mostrada nessa imagem. E foi causada por uma impureza próxima ao centro, com um diâmetro inferior a 0,02 de milímetro. Impureza no aço. Em um motor de maior potência, a carga aplicada nos discos chegava a cerca de 12 toneladas, 3 vezes a carga de um carro compacto. Os discos quebravam porque as minúsculas impurezas tornavam o metal fraco demais para suportar tamanha carga. O pessoal da Nissan ficou furioso. Eles queriam saber por que os discos quebravam. Usamos os melhores materiais e mesmo assim falharam. Então cortamos um deles e descobrimos que as impurezas eram ainda maiores do que pensávamos. O pessoal da Nissan disse que não estávamos contando toda a verdade. Eles tiveram um grande problema nos testes, sabe? Machida teria de evitar as impurezas que levavam o metal a se quebrar. Então, eles trabalharam na criação de um tipo de aço capaz de suportar uma carga de 12 toneladas. Eles usaram técnicas buscando a maior pureza possível. Para fortalecer o aço, é necessário remover o máximo de impurezas possível e o máximo possível de oxigênio, que é o que traz as impurezas. Tradicionalmente, uma bomba de vácuo é inserida no metal derretido para extrair o oxigênio. Mas as impurezas da superfície do metal são atraídas pela bomba. Então, indevidamente, as impurezas acabam ficando no metal.
como tais impurezas poderiam ser evitadas? Você está pronto? A solução veio dos operários da siderúrgica. Sua sugestão era cobrir as aberturas da bomba de vácuo para evitar que impurezas da superfície se misturassem ao metal. As tampas foram feitas com lâminas de aço. Elas foram fixadas nas aberturas da bomba de vácuo antes que esta fosse usada. Quando a bomba penetra o metal derretido, as tampas evitam a entrada de impurezas. As tampas derretem e desaparecem após cumprir sua finalidade. A seguir, a bomba é ligada. A bomba suga o metal derretido e remove o oxigênio. Com a remoção do máximo possível de impurezas, o aço resultante é provavelmente o mais puro do mundo. Agora, com o aço e o óleo necessários já disponíveis, a produção de uma transmissão toroidal ideal parecia estar próxima. Tecnologia do novo século. Mais rápido, mais longe, maior capacidade. Sempre procuramos ultrapassar limites. Mas isso leva a uma luta sem fim contra o atrito. Desde sua inauguração em 1964, o Tokaido Shinkansen já transportou mais de 3,5 bilhões de passageiros. E este trem-bala representa uma vitória sobre o atrito. Rolamento de eixo da primeira geração do Shinkansen. Este eixo fica sujeito a uma carga mínima de 15 toneladas em altíssima rotação. No início, o atrito era tão grande que os rolamentos do eixo tinham que ser trocados após cada viagem de ida e volta entre Tóquio e Osaka. Um tipo mais forte de aço era necessário. E à medida que o aço foi fortalecido, o trem ficou mais veloz. Com a era da informação, teve início uma nova batalha contra o atrito. O disco rígido de um computador é indispensável para armazenar dados. A densidade de armazenagem ficou 100 vezes maior em apenas 10 anos. Mas isso só foi possível graças à alta precisão do motor. O leitor de um disco rígido lê faixas do disco com 1/1000 de milímetro de largura. Neste mundo de alta densidade de dados, nenhuma instabilidade pode ser tolerada no motor. Rolamento de altíssima precisão. Sustentando a rotação do motor, existem rolamentos de altíssima precisão que reduzem o atrito ao mínimo possível. O máximo erro permitido no movimento é de 1/10 de milésimo de milímetro. Sempre que entramos num novo território da mecânica, encontramos o mesmo sentinela: o atrito.